É isso aí, gente. Vamos à palavra do Senhor. Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós dependemos dEle, não tem como, né? Nós vivemos para Ele e assim nós vamos caminhando, porque não há outro caminho senão Jesus. Não há outro caminho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, glória a Deus. O som tá bom para vocês do microfone? Que para mim aqui parece que eu estou dentro de uma caixa aqui, assim, mas tá bom. Se vocês estão ouvindo bem, tá ótimo. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Hoje é dia de ceia, de sentarmos à mesa e sermos curados, sabia? Quando a gente senta à mesa com Cristo, nós somos curados, sarados, amém? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, aleluia, glória a Deus. A mesa está bonita, a pastora que arruma, ó. Ficou bonito, viu? Bonito, glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 13, a partir do versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? O texto aquele é muito claro, quando ele fala de que Jesus estava no templo, ensinando, e entrou ali uma mulher que ela era frequentadora do templo, só que ela andava encurvada por 18 anos, a Bíblia diz. O que é interessante aqui, que tanto para aquela mulher, como para aquelas pessoas que estavam à volta daquela mulher, veja que já era uma situação comum. Já era normal aquela mulher entrar e sair no templo, do jeito que ela era, e as pessoas estarem ali normal. Mas o interessante aqui, é que Jesus tinha algo diferente para aquela mulher, naquele dia. Vocês estão entendendo? Que Jesus tem algo diferente para você? E Jesus, ele, através de uma palavra, e algo muito interessante aqui, que é o discernimento. Veja que Jesus fala assim, disse: está livre da tua enfermidade. Mas no versículo 11 fala assim: e veio ali uma mulher possessa. Veja o discernimento que o Senhor teve. O Senhor não curou uma enfermidade, mas Ele expulsou um demônio, que fazia com que aquela mulher andasse encurvada, e assim ela foi curada da sua enfermidade. Todos os dias, nós temos os nossos afazeres, e você segue seu dia, normalmente, você levanta, você já sabe o que você tem que fazer, e muitas vezes nós estamos passando por algumas coisas, e não temos esse discernimento, de que é algo, por exemplo, talvez seja uma enfermidade, porque você caiu, ou porque você tem algo de nascença,
Mas às vezes tem algo na sua vida, não falo só de enfermidade, que é um espírito ali que precisa ser repreendido, para que você tenha uma vida normal, para que você não tenha uma vida de, sabe, sempre voltando à mesma situação, sempre voltando à mesma situação. E aí, como a gente pode saber, como a gente sabe que aquela mulher, por exemplo, estava possessa? Porque a Bíblia diz, porque ali estava uma mulher possessa por demônios, que a fazia andar encurvada. Veja bem, quando nós entregamos a nossa vida, assim nós cremos, a nossa igreja, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é como se você fosse selado. Satanás, ele não tem poder de entrar no seu corpo, porque aqui dentro agora mora o Espírito Santo, mas ele age te oprimindo, ele age falando coisas na sua mente, colocando coisas na sua mente, através de ações à sua volta, de palavras lançadas para você, ele atua desta maneira. Então olha só, a segunda carta de Paulo a Timóteo diz assim, do versículo 2, capítulo 26, no capítulo 2, versículo 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Então hoje nós temos pessoas, assim como aquela mulher, aprisionada por Satanás. Observe que aquela mulher estava sempre no templo, sempre ouvindo a palavra, mas aquele dia foi diferente na vida dela. Sabe que tem um refrão de uma música que eu gosto muito, que ela diz assim: hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Aleluia. Pois te conheço, filho, também por dentro. Tudo que se passa com você. Hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Aleluia. Todo espírito maligno que oprime a sua vida, o seu negócio, vai ser repreendido em nome de Jesus, porque Ele morreu na cruz e nos libertou de todo mal. Aleluia. Eu sabia que hoje não seria um culto normal. Eu jejuei a semana inteira por hoje, porque eu sei, quando a gente vai falar de cadeias, de prisões, o inimigo não queria que você estivesse aqui. O inimigo fez de tudo para que você não estivesse aqui. Então são muitas coisas que você passa, sofre, pensa, e você pensa que é tudo normal. Na minha vida é assim mesmo, eu já estou acostumado com isso. Não, Satanás vai ter que bater em retirada. Aleluia. E isso pode estar te aprisionando por semanas, por dias, por anos. Mas o Senhor está aqui nessa manhã. Aquele Jesus que livrou aquela mulher de 18 anos presa por uma ação de Satanás, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. O Senhor poderoso em guerra, especialista em destronar as ações do inimigo.
Aleluia. Agora eu quero falar, não quero demorar muito, mas eu quero falar algumas coisas para vocês. É importante a gente saber que Satanás, ele age na nossa vida através da legalidade. Legalidade. O que é isso, pastor? É como se nós dessemos liberdade para que Satanás agisse na nossa vida, em algumas áreas. A legalidade. Demônios não atuam onde não tem legalidade. Onde você não dá legalidade para ele agir, ele não vai agir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando e falei assim: como as pessoas dão lugar ao demônio? Cuidado, nós vamos ver algumas coisas aqui, você vai ver que não é nada de especial, mas são coisas que no dia a dia a gente não percebe, né? Levamos a nossa vida normal, por isso que a gente sempre fala aqui: hoje eu fui no culto, amanhã eu não preciso ir na oração, domingo eu não preciso ir porque eu já fui na ceia, se eu já fui na ceia, agora eu só preciso ir na outra ceia, e a gente vai passando o dia, a gente vai brincando, pastor Wagner, e a gente vai dando legalidade para que o inimigo atue. E eu quero falar 4 pontos aqui, porque eu quero orar com vocês, para que as cadeias caiam. Quando você dá lugar ao diabo, e se torna escravo, porque quando nós damos legalidade ao diabo, nós deixamos de ser filhos para sermos escravo. O escravo, ele vive dentro da casa, mas ele não tem direitos. Deu para entender? O escravo, ele está na mão de Satanás, ele não tem direito. Então vamos lá, quando nós damos legalidade? Quando você não vigia no que fala. Tiago 3,10 diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isto não está certo. Você sabia que tem pessoas presas porque foi lançado sobre ela uma palavra? Lembra daquela história que a gente falava assim, que o pai chegava para o filho e falava assim: você não vai ser nada na vida, olha que você não consegue arrumar esse negócio aqui, você acha que você vai ser alguém na vida? Talvez nós tenhamos pessoas aqui que ouviu isso, que a sua inteligência era pouca, que não adiantava, que você não ia conseguir se formar, que você era limitado na sua inteligência. Talvez falaram para você que você um dia falou, e eu quero confirmar aqui o que o pastor Marcos disse. Toma posse naquilo que ele falou, de você ser empreendedor. Toma posse. Talvez você teve um sonho até hoje, mas sempre lançaram a palavra para você, que aquilo não era para você. Talvez disseram para você que você nunca iria se casar. Talvez falaram para você que talvez você nunca teria um filho. Talvez alguém da sua família falou assim: seu filho não vai dar em nada, hein? Cuidado com ele.
Ou talvez tenha outra situação que eu não tenha falado aqui, mas você sabe que isso te aprisiona até hoje, que isso traz ferida para você. Ou talvez até você mesmo falou e declarou sobre a sua própria vida, sobre alguém da sua casa. E a palavra é clara: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Isso não está certo, porque da boca do cristão é só palavra de bênção, porque nós vivemos pela fé, e pela fé você não precisa ver, você precisa esperar. Então eu não sei se você lançou uma palavra sobre alguém, ou se foi lançada uma palavra sobre a sua vida, e você guardou aquilo no seu coração, e você vive através dessa palavra. Mas assim como o Senhor libertou aquela mulher, Ele vai te libertar nessa manhã. Eu quero que você entenda isso. Então, o primeiro ponto aqui: quando você não vigia no que fala, então a partir de hoje você vai vigiar naquilo que você fala. Sabe quando você levanta e fala assim: já estou vendo, esse dia vai ser daqueles. Você declarou o que você quer viver. Desculpe falar assim. Quando você fala: já percebi que esse dia não vai dar nada certo. Pronto, não vai dar, você declarou, você quis isso. Mesmo que você saiba, e você sinta que vai ser difícil, o meu Deus vai à frente. Eu levanto hoje e olho para o alto, que é da onde virá o meu socorro. Nós temos que aprender a viver e a conhecer o Deus que nós servimos. Isso é metanoia, mudança de mente. Não viva escravos dos seus maus pensamentos, mas viva naquilo que Deus tem para você. Senhor, eu sei que o Senhor quer me ver bem, eu sei que o Senhor tem bênção para mim, eu sei que o Senhor tem resposta, eu sei que o Senhor vai abrir o meu entendimento. Declare bênção sobre a sua vida. Pare de se fazer coitado, porque você tem um Pai poderoso, dono do ouro e da prata, do impossível. Aleluia. Para de se fazer coitado. Rasga o seu coração diante dele. Pai, eu sou filho. Aleluia. Eu tenho a Ti como meu Salvador, meu único Deus. Coloca para fora. Oh meu Deus, nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Não declare sobre a sua vida palavras de maldição, em nome de Jesus. Você é filho, você é filha, você tem valor. Não dê ouvido que as pessoas falam, mas escuta a voz do Espírito Santo sobre você. Aleluia. Aquela mulher chegou diante do Senhor e falou: Senhor, estão querendo me matar, as pedras já estão na mão. E o Senhor disse: então atire aqui a primeira pedra. Quem for diferente dela, atire a primeira pedra. Aleluia. E ela levanta o rosto e fala assim: cadê eles? Aí o Senhor fala assim: cadê aqueles que te acusavam? Jesus, é Ele que sabe sobre você. As pessoas não sabem sobre você, Deus sabe sobre você. Ele te conhece mesmo antes de você ser formado, ser formada. Ele conhece o seu íntimo. Aleluia. O Senhor não está preocupado se você sorri na hora que você chora, se você chora na hora que deve sorrir, não. Ele olha aqui dentro, o seu coração como está.
Segundo ponto, então não esqueça, quando você não vigia no que fala, você dá legalidade para que o inimigo haja na sua vida. Segundo ponto, quando você, aqui ninguém faz isso, eu tenho certeza que ninguém faz, quando você vive murmurando. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuram. E olha isso, gente. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuram, e foram mortos pelo destruidor. A murmuração, ela impede bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. A murmuração dá legalidade para que o inimigo arranque a sua fé. Que você fica falando o dia inteiro. Poxa, olha aqui, isso aqui está fora do lugar de novo. Olha aqui, eu falei para aqueles meninos, não faz isso. E é o dia inteiro murmurando. A gente é assim. Mas isso dá legalidade para que o inimigo haja na nossa vida. Vocês estão entendendo? Nós vamos continuar errando, tá bom? Se isso pode confortar o coração de vocês. Nós vamos continuar errando, mas nós temos que entender que nós devemos mudar, que o Senhor quer que a gente mude, porque Ele tem coisas melhores daquilo que nós vivemos. Você sabia? O Senhor tem coisa melhor para cada um de vocês. Ele tem, Ele quer, é o desejo do Senhor te ver bem. Mas muitas vezes nós damos legalidade para que o inimigo venha e roube aquilo que o Senhor quer nos dar. Eu digo que a murmuração, ela é especialista em nos levar para o final da fila. Minha bênção está chegando, eu estou indo, estou vivendo. O Senhor vai mudar, o Senhor está fazendo, eu estou vendo. Aí daqui a pouco, mas está demorando muito. É só mais um passo, mas eu murmurei. Volta para o final da fila, vai esperar mais um pouco, você não está preparado para receber. A hora que vinha aquela sensação de murmuração, repreende, fala assim: não, meu Deus é maior, o meu Deus é poderoso. Como é que o pessoal fala hoje? Não podemos ser crentes Nutella. Dá glória a Deus. Quando você estiver murmurando e vir a repreensão do Espírito Santo, dá um glória a Deus bem alto. Murmuração, você não vai me pegar não. Não vai, porque o meu Deus é fiel. Eu sei que Ele não vai deixar eu retroceder, não vai deixar eu voltar atrás. Então, quando você vive na murmuração, você dá legalidade para que o inimigo roube a sua bênção. Sabia que aquela mulher, talvez aquela enfermidade entrou na vida dela através de uma legalidade que ela deu. É interessante quando nós falamos de pessoas que vêm para a igreja, a gente fala que a igreja do Senhor Jesus é sempre um grande hospital para curar feridas. E muitas pessoas deixam para buscar Jesus como o último lance, o último momento, vai buscar Jesus, porque antes vai buscar em outros lugares. E quando vem para a igreja, ela deu tanta legalidade que o inimigo não, rouba a palavra. Quando ela está aqui dentro da igreja, o inimigo fica criando situações para roubar a palavra dela, traz a dificuldade só para você, em vez de ficar prestando atenção na palavra, você fica prestando atenção nos problemas.
Repreenda tudo isso. Outro ponto, para a gente não se estender muito. Aqui, quando vive uma vida de pecado, não tem como. O pecado, ele paralisa a pessoa. Se tem algo que escraviza o ser humano, é o pecado. E hoje, quando você abre o celular, você liga a televisão, quantas pessoas vivendo no pecado? E tem pessoas que, infelizmente, estão lá gravando com um cantor gospel, e está sendo exaltado, olha fulano de tal, está cantando música evangélica, e depois passa um clipe da pessoa quase nua, e as pessoas estão achando isso normal. O pecado se tornou normal, mas tem algo que o Senhor detesta, é a idolatria e o pecado. João 8,34, Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado te escraviza, te controla, ele te domina e ele determina os seus atos, aquilo que você vai fazer. Você é tão escravo daquilo que ele vai determinar o que você faz. Porque é interessante que Deus tem um propósito para mim, para você, mas o pecado, ele desvia você do propósito de Deus. E é interessante que não precisa você ser cristão para saber que aquilo é pecado. E não podemos ser hipócritas, porque muito pecado é bom. É estranho falar isso, né? Mas não edifica, leva para o inferno. Isso é uma palavra clara. O pecado leva para o inferno, e nós precisamos falar isso, porque não torne o pecado algo comum, porque o pecado ele escraviza. O pecado ele te faz filho de Satanás, escravizado por Satanás. Interessante, quando a gente falava antigamente, falava em questão de pornografia, se falava mais a questão do homem, né? E hoje é assustador, mulheres presas na pornografia. Isso é abominável, é pecado. Isso destrói o seu propósito, destrói a sua mente. Isso é tão viciante como cocaína e maconha. Aleluia. E nós temos que falar isso dentro da igreja. Nós temos que falar que todos estão sujeitos a isso, mas em nome de Jesus, essa escravidão vai cair por terra, porque é algo para ser lidado, cuidado, ministrado. Nós temos aqui pastores, pastoras, tementes a Deus, compromissadas com o reino. E se você tem alguma dificuldade nessa área, nos procure. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai colocar você em disciplina. Não, nós vamos curar, tratar, orientar, aconselhar. Amém? O Senhor pediu para que eu falasse mais, desse mais ênfase a isso. Porque aqueles que são presos por Satanás, eles podem ser libertos, sim, pela palavra.
somente pela palavra, porque essa verdade aqui é a que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uns versículos antes do 34. Eu não sei qual área da sua vida que o inimigo tem te prendido, te escravizado, mas em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para te libertar. Você não vai sentir mais vergonha nem medo, mas você vai viver para Jesus, uma nova vida, uma nova pessoa. Aleluia. E o último ponto aqui, que nós damos legalidade, é quando você não libera perdão. Quando você não libera perdão, você dá uma legalidade para Satanás agir na sua mente, no seu corpo, na sua saúde. Você sabia que tem pessoas com câncer por falta de perdão, de liberar perdão? Hebreus 12:15 diz assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Olha só o perigo disso. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, falta de perdão, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. É sério, né? A falta de perdão, ela produz amargura, e ela é como uma pequena raiz. É uma pequena raiz, a falta de perdão. É uma raiz que ela vai crescendo, 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 e se torna uma enorme árvore. E isso traz enfermidade na sua mente, enfermidade no seu físico, muda o seu humor. Até o tratar com as pessoas que estão à sua volta é diferente. Porque parece que só em ouvir, às vezes você não está nem conversando com uma pessoa, mas só de você estar na presença de uma pessoa que tem o mesmo nome, aquilo já te traz dor, ira, amargura. Olha só, o perdão liberado, ele tem poder de derrubar muralhas. Quando você libera o perdão, os céus são abertos, porque primeiro você foi perdoado, sabia? Não éramos dignos de estarmos sentados aqui nesta manhã, mas primeiro o Senhor nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Desculpe apontar a falta de educação. Quem é você para não perdoar? Está se colocando acima de Deus? Eu creio que é algo mais difícil de se trabalhar, é a liberação de perdão, porque não é fácil você perdoar alguém que tirou algo de você, roubou seu coração, roubou uma vida inteira sua. Não é fácil. Mas Deus está pedindo para mim falar uma coisa aqui, ó. Você precisa ser sarado.
você precisa ser sarada. E o milagre só vai acontecer quando você liberar perdão. Você está escravo dessa situação. Me peça tudo, pastor, menos que eu perdoe. Desculpe, você vai continuar vivendo a mesma vida. Se você quer mudar, perdoe. Pastor, mas foi muito grave. É com Deus, só Deus. E quando a gente aprende a liberar perdão, volta o sorriso, volta a confiança, volta a beleza. Você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Porque como o inimigo usa a falta de perdão para te escravizar. Talvez eu estou falando aqui e começa a passar um filme na sua cabeça. Mas eu quero declarar para você que o Espírito Santo de Deus, Ele está invadindo o seu coração nessa manhã. Feche os olhos, coloque a sua mão no coração. Senhor, nesta manhã, aqui estão os teus filhos, Senhor, e as suas filhas. Satanás, ele tem prioridade naqueles que estão na tua casa. E por isso, nesta manhã, Senhor, eu declaro: toda a escravidão que prende teu filho e a tua filha, cai por terra agora em nome de Jesus.